Muito bem, vamos para mais uma dissecção metálica. Se bem que hoje não tão metálica assim. A banda de hoje é uma banda mais pro hardcore, punk rock, uma banda bem conhecida para quem gosta desse estilo. Mas se você nunca ouviu falar, sim, vamos comentar o disco Gaiola do Muqueca de Rato. Uma banda lá do Espírito Santo, formada em 1995, né, com muita influência daquele hardcore, né, mais europeu, assim, finlandês, né, alguma coisa lembra do Ratos, por exemplo. E a banda inicialmente, né, gravou uma série de demo tapes, e o seu primeiro disco, gravado foi lá atrás ainda, em 97, o Pasqualim na Terra do Chupacabra, né? E depois, aí sim, este álbum que nós vamos dissecar aqui, né, que saiu em 99, o Gaiola, tá? Pelo próprio selo aí da banda, o Laja Records, tá? Foi um álbum que chamou bastante atenção dos fãs, né, de hardcore, de punk, embora, é claro, a gente vai ver aqui tem algumas coisas que ainda mostravam que a banda poderia melhorar ainda mais. Tá? O que aconteceu aí, né, após esse álbum, a banda continua lançando vários discos aí, embora tenha trocado de vocalista. O vocalista, o Sandro, saiu, voltou novamente, saiu de novo. Mas o que interessa é que a gente fale hoje sobre este álbum Gaiola. De cara você está vendo aí, né, que o álbum tem uma capa bem tosca, né, que não lembra nada bandas hardcore. Mas vamos lá, olhando aqui para a sequência, né, das faixas, são 16 faixas, bem menos do que o primeiro álbum, né, tinha mais de 20 músicas, mas todas elas bem curtinhas, né, você vê aí 1 minuto 2, tá? Talvez aí a mais longa aí chegando, né, quase a 2 minutos, mas, né, o álbum é apresentado num formato digipack, né, bem completinho, um encarte bem recheado de páginas, assim, bastante foto, né, embora o trabalho gráfico só em branco e preto, né, e com um monte de colagem, poderia ter sido melhor, né, poderia ter uma apresentação melhor, mas foi bem caprichado. Aqui a gente vê, né, essas colagens que a banda apresentou, né, fotos meio hilárias, fotos de shows e a formação aí da banda, né, tendo aí o Sandro nos vocais e o Paulista na guitarra, que são aqueles que deixam um pouco a desejar, poderiam ter, vamos dizer assim, um saldo melhor, né, um desempenho melhor no álbum, enquanto o baterista aí, o Break, né, e o Musini, né, no baixo, fazem esse trabalho muito bem. O Bebê, que depois acabou até assumindo os vocais da banda, vai de guturais aí, que nós vamos ver em alguns momentos. Então temos uma ficha técnica bem interessante, né? Bem honesta, citando momentos aí que eles chupam, né, trechos de algumas músicas, até as imagens das fotos aí que saíram de um livro na língua inglesa. Mas enfim, é uma ficha técnica bem interessante, né? E dá para perceber então que eles conceberam o álbum lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Talvez por isso, né? Talvez pudesse ter uma produção um pouquinho melhor, embora tenha sido masterizado, né, em outro local no Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos falar das músicas, né? Vamos dissecar esse álbum, abrindo aí com Mickey, né? Um hardcore bem tosco e agressivo, assim, que se você marcar bobeira, ele acaba, né, muito rápido. Achei uma faixa assim que não me chamou atenção para ser uma faixa de abertura, e também os vocais bem embolados, assim. Eu entendo que o hardcore, o punk, não é para você ficar entendendo as letras, mas existem bandas que sabem usar isso muito bem, pelo menos nos refrões, né? Então aqui parece que faltou um refrão mais grudento, coisa que é importante para o punk hardcore. E essa questão de um refrão grudento, né, que fez o sucesso, por exemplo, de Cólera, Ratos de Porão, até das bandas lá de fora, acho que talvez seja o calcanhar de Aquiles aqui do Muqueca de Rato, né? A próxima faixa que a gente tem aí, o Guri, também, né, é uma faixa
que poderia estar bem produzida. Às vezes, por uma banda que estava gravando lá em 99, né? Parece que eles estavam nos anos 80. Então, algumas coisas meio fora de rotação, assim, né? Algumas coisas desencontradas. Mas, enfim, entendo que a ideia ser bem tosco mesmo, né? Assim como a seguinte, né? Só capeta cuspindo fogo, também uma coisa bem desconexa, né? Que poderia ter uma conclusão melhor mesmo dentro desse estilo de som. Seguindo, né? Vamos aí para um crossover, né? Um hardcore de respeito mesmo. Esse Cobra Criada fica bem legal aí, tem alguns riffs até metálicos, né? E foi a primeira faixa aí que realmente me chamou a atenção, né? Que eu, puxa, vamos escutar isso aqui de novo, né? Mesmo porque tem um refrão que se repete, então você acaba tendo essa questão de perceber a música melhor, ela grudar mais, né, na sua cabeça. A seguinte, Nossos Filhos já lembra alguma coisa na linha Sex Pistols, assim, né? Acabou não me agradando muito, ela é meio alternativa demais para aquilo que a banda estava disposta a fazer. O álbum segue, né, com Vitória Poluída, falando um pouquinho aí sobre o meio ambiente, né, clássico aí do som anarquista dos punks, né, mas também com uma letra que poderia ter um refrão, poderia ter algumas coisas que se repetissem, né, para fixar mais na nossa cabeça, tá bom? Então acho que tem aqui nessa faixa, né, um pouco até de grindcore, né, com vocais meio guturais. E a faixa talvez seja uma das mais rápidas, mais aceleradas, mas que poderia também ser melhor produzida ali, né? Depois veio um momento assim mais pop punk, assim, né, que também a produção deixa a desejar, que é uma coisa que ficou meio perdida, né, do contra ao favor, que é uma ideia bem legal, assim, a sinopse da letra é bem interessante, mas de novo achei que podia ter uma construção melhor. Seguindo aí com Perda, né, é uma faixa também bem punk anos 80, né, tipo aqueles discos lá do Antes do Fim do Mundo, né, uma coisa assim que você fala assim, nossa, que tosqueira, né? Já a Nazi Tolices, pô, essa tá um espírito assim bem legal mesmo, né, o espírito punk, mas uma coisa mais moderna, assim, né, um ritmo embora anarquista, mas bem feito. Então ficou acima da média das outras, né, outra faixa que eu destacaria aí que vale a pena você colocar na sua coletânea, você escutar de novo, vale um ponto de destaque, né, para esse disco, embora poderiam ter feito uma mixagem um pouquinho melhor nela. Seguindo, vamos para Heróis da Nação Falida, né, que volta ao punk clássico, né, até lembrando um pouco de Ratos de Porão, né, e com um refrão bem consistente. E a seguinte é uma das que eu mais gostei, embora seja também um punk hardcore bem veloz, né? Tem uns riffs bem legais de guitarra, assim, as guitarras acertaram pena, né? Que parece que foi mal gravada, mal mixada, então assim, a ideia é excelente, mas a gravação poderia, né, ter sido melhor, os arranjos melhores, sei lá, mais ensaiada, que seja, né? É uma faixa que, tinha tudo para ser excelente, né, mas acabou ficando no meio do caminho. Assim como essa Pressão Total, né, outra faixa bem hardcore, que poderia ter um final, mais bem encaixado. Então a composição é bem interessante, os instrumentos nessa daí até tão bem gravados. Acho que, aliás, a faixa aqui, os instrumentos estão mais nítidos, né, que foi bem distribuída, assim, parece que tá cada um no seu canal, bonitinho, né? Mas ali faltou a questão da composição, então a gravação eu achei a gravação bem mais interessante, mas a composição não ajudou muito. Seguindo aí, vamos para Praia de Bosta, né? Também uma questão, falando um pouquinho da questão ambiental, tem uma volta numa linha mais de hardcore europeu, assim, com um pouquinho de noise, né? Com umas coisas meio diferentonas, tá? Assim como a faixa seguinte, Maçã, né? Que é bem rápida, ficou meio embolada, mas tem algumas ideias interessantes ali, né? Que poderiam ter sido melhor arranjadas, melhor concluídas. Então dá para perceber assim que faixa a faixa, não sei se o grupo queria fazer rápido ou tinha pouco tempo, ou talvez as duas coisas, né? Mas se tivesse de repente investido mais, o resultado para mim teria sido bem melhor. E olha que esse disco é uma referência nacional.
Vamos então, né, para o Pasqualin na terra do chupacabra, né, com uma letra bem bizarra mesmo, super criativa. E é interessante porque tem um título bizarro e o ritmo é tipo uma marchinha. Imagina uma marchinha meio punk, assim, né? Então aquele ritmo de marchinha com pop punk, né? Talvez seja a faixa mais acessível desse álbum aí. E chama atenção, acaba chamando atenção, né? Embora poderia também ter sido melhor finalizada e produzida, né? Veja como as coisas se repetem aqui no disco. Finalmente chegamos na última faixa do álbum, né? O Homem Borracha, que é a faixa mais arrastada, assim, né? Mais lentona, numa linha bem pop punk, né? Que também tem até uma certa agressividade, mas poderia estar mais recheada, assim, né? Poderia estar mais cheia na gravação, na produção. Tá? Então, temos aqui a finalização do álbum, né? Tem essa sequência aí, né? do cardboard aí, do Digipack, né? Uma foto aí do show dos caras que mostra que é bem agitado mesmo, né? O show dos caras devia ser coisa de louco. E como conclusão aí desse álbum, tenho que dizer que deixou, na minha opinião, um pouco a desejar, né? A arte achei fraca, né? Para uma capa de um disco de hardcore. Entendo que era para ser uma coisa meio diferentona, mas pô, não chama atenção, né? Se os caras dependessem da capa do disco para vender, estavam fritos. Então acho que a arte poderia ter sido melhor elaborada, isso aí poderia ter sido colocado dentro do encarte, se fosse uma ironia, né? Mas uma capa meio melhor poderia ser feita. Né? Os músicos ficam assim muito medianos, ok, para o estilo de som, mas acho que valeria investir mais ali numa técnica para algumas coisas, tá? A produção também achei que ficou muito a desejar, né? Tô dando aí uma nota mediana, mas poderia ser melhor. E as composições, como eu falei, estão meio emboladinhas, estão quase lá, né? Embora muitas pessoas considerem um clássico, né, do hardcore, mas acho que eles estão longe de atingir uma nota muito alta. Então tá aí, né? Tá no meio do caminho, fica sendo uma nota 5 aí pro Muqueca de Rato com o seu Gaiola. É isso aí, gente. Até a próxima.